Uma adolescente veio procurar-me, convencida de que havia blasfemado contra o Espírito Santo. Você está preocupada? Perguntei. Sim, respondeu com um olhar perturbado. Senhorita, eu lhe disse, o próprio fato de estar preocupada mostra que não cometeu blasfêmia contra o Espírito. Veja bem, blasfêmia é um ato de vontade que não inclui preocupação. Blasfemar é maldizer Jesus, como se afirmando, não me importa o que ele fez. É dizer, o que importa o valor desse sangue? Blasfemar é insultar deliberadamente o que Deus fez. Você diz, olhe, Beni, como posso saber que jamais vou cometer esse pecado? Você não cometerá esse pecado enquanto não desejar cometê-lo. Observe cuidadosamente o que Cristo disse. Ele disse que se alguém falar contra o Espírito, não será perdoado. Essa palavra é vital para a mensagem de Cristo. Falar indica um ato deliberado, é mais do que um pensamento ocioso. Todo o seu corpo se envolve no ato de proferir uma palavra. Se houver blasfêmia contra o Espírito, ele é ultrajado por aqueles que tomaram a decisão de blasfemar. Trata-se de uma violação, uma escolha que você faz. Onde Satanás se coloca em tudo isso? Em minha interação com as pessoas no papel de ministro, sei como o diabo se aproxima delas e tenta encher a sua mente com maus pensamentos sobre o Espírito Santo. Você poderia esperar menos dele? Talvez tenha acontecido com você. Algum pensamento que nunca tivesse entrado? Quem lançou esse mau pensamento em sua direção? Claro que foi Satanás. Mas você expressou em voz alta esse pensamento? Não. A razão de ter mantido silêncio é porque o pensamento não era seu. A pessoa que fala contra o Espírito Santo tomou a decisão de blasfemar. É ele quem diz: vou blasfemar e não me importa o que Deus pensa. Saul blasfemou contra o Espírito Santo quando rejeitou a palavra de Deus. Demas, um dos seus companheiros de Paulo, blasfemou ao abandonar o Evangelho e voltar aos prazeres da carne. Paulo escreveu em 2 Timóteo 4,10: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Beni, você nos informou que não podemos blasfemar. O que dizer então de Saul e Demas? Meu desejo é salientar que você não pode blasfemar enquanto estiver decidido a viver para Jesus e cumprir a sua palavra. A estrada para a eternidade está coberta de pessoas que começaram a andar com Cristo e acabaram com Satanás. Alguns descem pela nave, apertam a mão do pregador como uma espécie de apólice de seguro para uma mansão no céu. Mas seus corações não correspondem aos seus atos. Em breve você vai ver essas mesmas pessoas se entregando à carnalidade, ao dinheiro, ao brilho do mundo. Elas dizem: Senhor, estou indo embora. Você talvez fique imaginando: como sei que o Espírito Santo ainda está comigo? E como saberei se e quando ele foi embora? Um artifício de Satanás é atacar a você e encher a sua mente com palavras. O Espírito Santo o abandonou. Ele partiu para sempre, jamais vai tê-lo de volta. Mas não aceite isso. Direi como você pode saber se o Espírito continua em você. Isto tem sido a grande ajuda para mim e creio que será também para você. Primeiro, as Escrituras dizem que o Espírito Santo habita em cada crente como conselheiro e fonte de paz. Segundo, você tem consciência da presença de Jesus em sua vida? Então, o Espírito Santo não partiu. Você continua ouvindo o Espírito de Deus dizer: ore. Ele não o deixou. Você sente algumas vezes culpa de não ler a palavra? Ele não foi embora. De fato, ele está convencendo você. Você encontrou alguém e sentiu necessidade de falar de Jesus a essa pessoa? Ele continua em você. Jesus não se contradisse ao afirmar que o Espírito estará com você sempre. Ele falava de fato do papel do Espírito ser permanente, eterno. Se você blasfemar contra ele, o Espírito irá embora.
Mas se entristecê-lo, ele não o deixará. Ele permanecerá mesmo quando o ferir. Acredito que os cristãos entristecem o espírito todos os dias. Eu, da minha parte, sou culpado disso. Entristecer ao Espírito Santo é pecado da igreja. Essa é a razão de Paulo ter dito à igreja: não entristeçais ao Espírito. Ele não dirigiu essas palavras aos incrédulos. Como nós o entristecemos? Você pergunta. Você o entristece quando não perdoa. Você o entristece quando diz algo feio ou errado. Mas a sua oração diária deve ser: bendito Espírito de Deus, por favor, me ajude hoje a não entristecer-te. E se você falhar? Ele está mais do que pronto para ouvir você dizer: por favor, perdoa-me. Ele irá então perdoar e purificar a você 70 vezes 7. O Espírito Santo é tão sensível que o menor ferimento lhe causa dor. Quanto mais tempo você o conhecer, tanto mais irá compreender os seus sentimentos. Quantas vezes eu disse em lágrimas: Espírito Santo, sinto muito a angústia que te causei, mas por favor, fica ao meu lado. Algumas vezes eu disse ao Espírito: podes disciplinar-me, mas não me deixes. Pois Deus castiga aqueles a quem ama. É como dizer: amo você. Creio que se a pessoa permanecer sem perdão, o Espírito do Senhor permitirá que atormentadores entrem nela. Foi isso que Cristo disse a Pedro quando o discípulo perguntou em Mateus 18:21: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? O Senhor respondeu no versículo 22: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A seguir, ele contou a parábola do credor incompassivo, que termina com a advertência no versículo 33-34. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu servo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Cristo concluiu a parábola dizendo, no versículo 35, Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Isso indica que o Espírito Santo retirou-se permanentemente? Não, apenas que Deus irá remover a sua mão protetora daqueles que não perdoam. A pessoa que blasfemou totalmente contra o Espírito Santo fica cheia de demônios de Satanás. Mas se você perguntar, Beni, você acredita que um demônio pode possuir o cristão cheio do Espírito Santo? Eu respondo, absolutamente não. Creio, porém, que a pessoa que fez uma confissão de fé em Cristo, mas não está vivendo para o Senhor, pode ser influenciada por demônios. Ela pode ser afligida e até oprimida pelos poderes das trevas, mas não possuída. Pedro, por exemplo, disse: O Senhor não vai morrer. E Jesus respondeu: Arreda-te, Satanás. Pedro não estava possuído por Satanás, mas apenas influenciado. A diferença é enorme. Jesus disse através do Espírito em Hebreus 13:5: De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Essas, meu amigo, minha amiga, são as boas novas. Desde que Ele vai permanecer, é mais importante saber que o que Ele fará por nós do que o que Satanás fará contra nós.